Técnico do Vasco, Marcelo Cabo, tem dúvidas para o clássico de domingo contra o Botafogo. A principal delas, aonde arrumar vaga para o menino MT? Aliás, MT joga de quê, hein, gente? A gente vai desvendar esse mistério já já, ouvindo o treinador que o lançou para o futebol. Vamos também ouvir um ídolo uruguaio que referenda a contratação de um goleiro que foi indicado ao Clube Cruz Maltino. Ele vai afirmar aqui no AVNews que o goleiro está preparadíssimo para esse desafio. E você vai ver uma história linda que prova mais uma vez que o amor não tem distâncias. A torcida do Vasco é incomparável. Vá até o final do vídeo e você vai ter as respostas. Essas e outras informações dão AVNews, como sempre, em respeito a você. Muito recheado, a gente vai ter já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 19 de março de 2021, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Avise aos seus amigos, pegue o link e coloque lá naquele grupo de Telegram, de Facebook, de WhatsApp que você tem e avisa. Rapaziada, o AVNews está entrando no ar. E dê o seu like. É muito importante para que esse vídeo possa chegar a muitos mais vascaínos. O Vasco chegou hoje pela manhã, a delegação chegou hoje pela manhã ao Rio de Janeiro depois do empate ontem em Poços de Caldas e a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Todos os jogadores fizeram recuperação no ônibus durante o trajeto e finalizaram o processo na chegada ao CT do Almirante. Quem não começou o jogo treinou no término da partida, antes do retorno ao Rio de Janeiro, ainda no estádio Ronaldão. Quem não foi relacionado para o jogo da Caldense treinou pela manhã no CT do Almirante. O time volta a treinar amanhã à tarde, último treino antes do clássico contra o Botafogo. E olha, o técnico Marcelo Cabo tem algumas dúvidas. Sim, tem. Porque, por exemplo, aonde escalar MT? MT é um jogador jovem que veio do Volta Redonda para o Vasco da Gama e tem tido oportunidades na lateral esquerda, uma posição que não é a dele. Ou é? Do que joga o MT? É incrível, porque é um jogador que começou como lateral esquerdo no Campeonato Carioca agora e na Copa do Brasil, como volante no Volta Redonda, como ponta invertido pelo lado direito de perna esquerda com Marcos Valadares na base do Vasco. Depois virou meia com Alexandre Gracelli, outro treinador da base. E agora fazia um falso 9, revezando com Laranjeira no time de Siston, campeão da Supercopa do Brasil. É um jogador extremamente versátil. Mas ontem, Marcelo Cabo, que inclusive falou isso no Boletim AV de hoje à tarde, se você não viu, o card está passando aqui em cima, que é um jogador que realmente na lateral esquerda não é a posição dele, mas ele ajudou, e que Marcelo Cabo quer usá-lo em outras posições. Outras posições? Mas qual é a posição mesmo? Eu fui até Volta Redonda, cavuquei e encontrei Marcos Santos, o Marcão, técnico do Sub-17 do Volta Redonda. Foi quem descobriu o MT. MT é de Cabo Frio, veio indicado por um empresário que pediu uma avaliação do jogador. Nos primeiros treinos, não deu nem para pensar diferente. O moleque é muito bom, aprova. No primeiro ano, ele foi campeão da Taça Rio Sub-17, foi destaque e foi direto para a Copa São Paulo de Juniores, mesmo com 17 anos. Ele teve uma lesão na preparação que, inclusive, comprometeu a participação dele nas primeiras partidas. Mas o clube acreditava tanto nele que insistiu, ele se recuperou, ele acabou jogando e mesmo com 17 anos foi destaque na Copa São Paulo, motivo pelo qual o Vasco acabou pedindo a sua contratação. E eu fiz a questão de perguntar ao Marcão sobre essa dúvida. Qual é a posição de que joga melhor MT? Primeiro, Marcão vai nos responder sobre como é que ele descobriu, como é que surgiu o MT no Volta Redonda. E que posição você escalou o MT no primeiro treinamento que você o aprovou? Conta pra nós, Marcão. Então, cara, o MT,
Ele chegou para mim numa avaliação como volante, tá? Eu logo aprovei, né, pela qualidade que ele tem. Bastou 2, 3 treinos para eu aprová-lo. Aí eu incluí ele no grupo principal do Sub-17 e utilizei ele, na verdade, no campeonato, utilizei ele de segundo volante. Ele era aquele segundo homem de meio campo que se aproximava do ataque, vindo de trás, né, vindo sempre de trás, se aproximando, fazendo as tabelas, chegando para finalizar. Tá? Então ele jogou a temporada toda comigo no Sub-17 de segundo volante. Naquela ocasião, eu testei ele de ponta, né, com a perna invertida, não achei que ele foi bem, até por não ter muita velocidade, não ser muita característica dele, né, e ele é um jogador mais cadenciado, e mantive ele de segundo volante. Eu vi na temporada passada o Gracelli, né, e depois o Siston utilizando ele mais próximo da área, né, como falso 9. Gostei muito, achei que ele se adaptou muito bem, tá? Ali junto com o Laranjeira, de falso 9, vindo buscar o jogo, abrindo os espaços, gostei muito. E tenho visto agora ele na lateral. Eu, sinceramente, na lateral não gosto muito, porque eu acho que ele é um jogador mais dos passes de ruptura, né? De achar o companheiro nas infiltrações, de finalização, que finaliza muito bem. Eu particularmente acho que ele não é lateral, mas talvez seja questão de adaptação, né? Ele poder se adaptar e viver essa posição. Então, para mim, o MT é o jogador de meio campo, né? Começou comigo como segundo volante, mas que mostrou ano passado que pode jogar mais à frente com tranquilidade, mas do que eu conheço dele, o melhor rendimento é quando ele joga no corredor central, que é onde tem mais gente, é onde as decisões são tomadas no jogo. Por ele ser muito inteligente, para mim o MT é jogador de corredor central. E se você fosse auxiliar do Marcelo Cabo, Marcão? Marcelo Cabo lhe perguntasse hoje: Marcão, e aí? Onde é que a gente escala esse menino? Qual posição você indicaria para que MT pudesse jogar e jogar bem hoje no time principal do Vasco, Marcão? Cara, é sempre muito difícil opinar, né, e falar de um atleta de um outro clube, né, de um outro time. Até porque esse atleta está sendo comandado por um excelente profissional que é o Marcelo Cabo, um cara extremamente competente, né? Então, com certeza, o Marcelo Cabo, melhor do que ninguém, vai ter a capacidade de ver, né, o melhor local para colocar o MT para jogar, a melhor posição, né, no campo para colocar ele para jogar. Eu posso te dizer o seguinte, que se eu tivesse o prazer, né, de opinar, vamos dizer assim, né, caso eu for perguntado, eu apostaria no MT de segundo volante, que é a posição que eu mais gosto de ver ele jogando, que eu acho que é ali que está a parte pensante do jogo, né? E ele, por ter boas tomadas de decisão, ser um cara muito habilidoso, muito técnico, eu apostaria no MT como segundo volante, né? Em relação à pegada, ele não é um cara muito de marcação e muito de pegada, mas existem outros mecanismos no jogo que você pode desafogá-lo, não dá tanta responsabilidade a ele de marcar, sendo que você tem mais 4 caras lá na frente que pode dar esse desafogo para ele. Então existem outros mecanismos que podem ser feitos, era o que eu usava às vezes no Sub-17, ele fechava os espaços, marcava, não tinha tanta pegada, mas ele tinha do lado dele um cara que pegava muito, que marcava muito, e na linha de frente todo mundo ajudava, todo mundo marcava. Então a responsabilidade defensiva dele não era tão grande no jogo, que dava esse espaço para ele se dedicar mais à criação. Mas como eu disse, com todo respeito, tá, ao profissional Marcelo Cabo, que é um cara extremamente competente e indicado para ver a melhor forma de utilizá-lo.
Bom, recado dado, tá aí. Volante, segundo volante, chegando. Talvez não com tanta pegada, mas montando um esquema em que todos possam ajudar. Ele é grande, ele é forte, mas jogando pelo centro do campo. Pelo centro, como volante, como meia, até como atacante pelo meio, mas muito mais 10 e 8 posições para MT. Mas olha, quem decide é o técnico Marcelo Cabo, que pode realmente mudar, inclusive nas pontas. Gabriel Peck e Thales Magno não agradaram muito, principalmente Gabriel Peck saiu depois no transcurso da partida em Poços de Caldas. O Thales até sustentou mais, mas também não fez um grande jogo. Thales, inclusive, foi um assunto abordado em pergunta do Emerson Rocha na coletiva depois do jogo, pelo Marcelo Cabo, dizendo que não o quer preso à ponta esquerda. De repente, MT pode ter até uma oportunidade jogando de um lado ou de outro, fazendo ali revezamento com Marquinhos Gabriel. Pode também jogar na frente, porque Germán Ezequiel Cano pode não estar 100%. Thiago Reis, a princípio, deve segurar um pouquinho, não deve ter mais uma oportunidade como titular agora. Laranjeira também seria uma opção. No restante, a possibilidade de mudança dos laterais, porque com a saída de MT da lateral esquerda, Zeca deve vir para sua posição original e Léo Matos, que jogou pouco ontem contra a Caldense, começar a partida. É esse o time provável que deve começar o jogo. Provável, porque amanhã à tarde Marcelo Cabo vai fazer todas essas alterações e observações. E quem sabe, ouvindo a Avenils, ele possa descobrir que o MT é um ótimo volante, ou então, no máximo, um bom ponta de lança. No próximo bloco, vamos trazer informações sobre reforços e o depoimento de um ex-craque da seleção do Uruguai, o grande Louco Abreu, que vai falar sobre um goleiro que foi indicado ao Vasco. Será que é bom mesmo ou é muito chute? Já já, essas e outras informações num Avenils que promete. Recheado. Se liga aí. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Agora é claro, torcedor do Vasco, que o time precisa ser reforçado. A diretoria do Vasco está buscando, dentro de um patamar financeiro, jogadores que possam vir ajudar. São muitos e muitos oferecimentos. Hoje, inclusive, a assessoria de comunicação do Vasco fez questão de buscar um desmentido em relação a um jogador. Não que ele não tenha sido oferecido. Agora, a quanto o Vasco quer e o Vasco vai contratar é diferente. Trata-se de um goleiro que está sendo indicado, Gonzalo Falcón. Goleiro que está sendo indicado e que vem do Uruguai, de um clube pequeno do Uruguai, não é dos clubes grandes do Uruguai, o Boston River. Gonzalo é um goleiro de muita agilidade, muito talento, segundo informações, e que poderia ser o novo Martin Silva, que era um goleiro muito bom debaixo dos paus, mas com os pés não era assim tão dinâmico assim. Parece que Gonzalo está seguindo o mesmo caminho. Quem o lançou, quem deu oportunidade a ele, quem trabalhou com ele, no próprio Boston River, Louco Abreu, Sebastián Louco Abreu, ex-jogador de centenas de clubes, o jogador que mais atuou em clubes no mundo, está inclusive no Guinness. Louco Abreu esteve com ele, lançou-o no futebol, deu a ele todas as dicas para o início do futebol. E Louco Abreu está conosco, ele vai participar desse Avenils e vai dar um depoimento muito importante. Fique ligado. Segundo o Louco Abreu, é um jogador que pode evoluir muito, mas está preparado para esse desafio. Sabe o que é viver no limite, na dificuldade. Vamos ouvir então o ex-jogador da seleção do Uruguai, Louco Abreu, falando sobre a indicação de Gonzalo Falcón, goleiro uruguaio para o Vasco da Gama. Deixa eu te falar, o Gonzalo era o goleiro que eu coloquei para jogar, né? Ele é um goleiro muito bom, ele é alto, mas ele é rápido. Essas bolas rápidas embaixo, ele tem uma reação muito boa. Ele caminha muito bem o gol, tem essa inteligência. Mas ele é garoto, né? Então, ele tem que continuar evoluindo, né? Tem que continuar melhorando o jogo com os pés, porque hoje o goleiro já não é só goleiro.
tem que ter um início de jogada boa, tem que saber que não é só chutão, senão é passe aéreo para procurar um companheiro. E ele estava nesse caminho, né? Eu cobrava muito dele continuar melhorando, ficar melhorando. Ele estava melhorando muito. Mas, logicamente, para esse momento de Vasco, com essa situação, acho que um goleiro que ainda ele sabe lidar com essas situações, porque ele está no clube que também clube de dificuldade, muitas vezes tem que brigar por rebaixamento. Então ele fez essa personalidade também de saber entender a situação de cada jogo. Tem jogo que tem que jogar de um jeito, tem jogo que tem que jogar do outro. Então acho que o potencial dele ainda tem para evoluir muito mais. E está na hora certa de sair, né? Porque quando você fica muito tempo no mesmo lugar, no mesmo país, também começa a não conseguir evoluir, porque já fica na zona de conforto. E ele está no momento certo. E além da parte esportiva, ele é um garoto fantástico. Ele suma muito para o grupo. É muito engraçado. Nesse aspecto humano, aí fica tranquilo que todos vão adorar dele. Como eu disse, são muitas as indicações. O telefone do Alexandre Pássaro não para, é muita gente. Hoje, inclusive, eu recebi uma informação de Portugal de um oferecimento, mas eu fui buscar também. Elton Leite, ex-goleiro do Botafogo, que está no Benfica. Fiz contato com companheiros em Portugal, conversei com meu amigo Bruno Andrade, que trabalha em Portugal, um dos principais jornalistas brasileiros trabalhando em Portugal, sobre a situação do Elton. E ele me disse, olha Flávio, Elton tornou-se titular no Benfica nos últimos 4 jogos e tem agarrado muito bem. Não há nenhuma chance, portanto, do jogador vir para o Vasco da Gama diante dessa condição. Se estivesse fora, no banco, tem contrato até 2025 com o Benfica, poderia até se pensar, mas é um jogador caro e, além do mais, titular do Benfica fica muito complicado. Um outro jogador que também está sendo muito especulado na transação envolvendo o Martim Benítez é o atacante Everton Felipe. Ele mesmo, jogador que veio do Sport Recife, que já rodou muitos clubes, estava no Atlético Goianiense, mas estranhamente é um jogador que não dá certo em clube nenhum, desde que saiu do Sport. Foi para o São Paulo e não jogou. Não há nenhum indicativo de que o Vasco queira incluí-lo na negociação. Claro que é citado por ter a mesma característica do Paulinho Boia, jogador de velocidade, mas por não estar jogando bem, não ter tido sequência nos últimos jogos pelo São Paulo, nos últimos anos, pelos clubes que vem jogando, apesar de que poderia ser um contrassenso, porque Marquinhos Gabriel da mesma forma e Zeca também não vinham jogando e o Vasco contratou. Mas ao que parece o Everton Felipe também não está muito afim de escutar uma possibilidade de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. É um direito dele, mas a princípio não é o jogador que o Vasco vai incluir. Martim Benítez já está trabalhando e treinando no São Paulo, mas o negócio não está fechado. São Paulo já se resolveu com o Independiente, vai pagar o empréstimo em 2 parcelas, mas o Vasco está querendo acertar. Um jogador está mapeando lá, hoje voltou o nome do Shailon, mas a princípio com a vinda do Marquinhos Gabriel e o possível fechamento do Morato, 2 jogadores de perna esquerda que jogam muito pelo lado direito também, mas podem jogar pelo lado esquerdo, o Shailon não deve ser o escolhido. Ou então grana, que é o mais provável. O Vasco sim trazendo grana, que é o que mais precisa nesse instante. Depois do jogo de domingo contra o Botafogo, o Vasco vai se pronunciar a respeito de 5 atletas. Lucas Santos, Henrique, Marco Júnior, Neto Borges e Werley. Jogadores que tiveram férias estendidas. Na verdade, o Lucas Santos até fez a sua partida inicial no Campeonato Carioca pelo time principal contra a Portuguesa, depois não teve mais chance, não jogou bem, foi muito mal. E esses 5 jogadores o Vasco vai se comunicar, vai dar algum tipo de posição a eles. Não há interesse de permanecer com os atletas, os empresários já foram comunicados, mas a princípio ninguém conseguiu encaixe nenhum. São jogadores que têm contrato terminando. O mais problemático é o zagueiro Werley, porque o Werley até agora não deu nenhum tipo de possibilidade. A situação do Ceará foi desmentida inclusive aqui no canal, de que o presidente do Ceará não quer, não fez nenhum tipo de insinuação de que queria, então a situação do Werley é bastante complicada. O que não é mais complicado já está definido. Leonardo Gil, você está vendo foto dele aí, se apresentou ao Colo-Colo do Chile, está longe do Vasco da Gama. Léo Gil, um abraço.
Tomara que você não volte, hein? Que saudade você não deixou aqui. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a questão do jogo Vasco da Gama e Internacional. Teve fato novo hoje. E também vamos dar outras notícias de bastidores, envolvendo grana e a mudança do Vasco para o centro da cidade. E a notícia do início da noite de hoje, o Vasco teve o julgamento marcado pelo STJD por pedido do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, para o jogo Vasco da Gama e Internacional. Segundo o artigo 47 do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o julgamento vai ser feito ao processo 107/21 e o auditor relator do processo é o Dr. Luiz Felipe Buluz. O julgamento vai ser no dia 25 de março. Portanto, semana que vem vai ter o julgamento do jogo Vasco Internacional. O Vasco conseguiu pelo menos que o julgamento seja marcado. Vai apresentar todas as defesas, vai buscar de alguma forma que o jogo seja adiado e que tenha uma nova partida. Olha, é um pleito difícil, mas que se o Vasco conseguir, será sensacional. E aí o Campeonato Brasileiro torna-se um pandemônio, porque se o Vasco jogar com o Inter, vencer, quem cai é outro. Então a gente vai ter que esperar aí ver o que vai acontecer nesse julgamento do dia 25 de março. Mas está marcado. Eu falei hoje com o VP jurídico do Vasco, José Cândido Bulhões, que me falou, estava esperando. E aconteceu realmente, vai ter o julgamento no dia 25. Em relação àquela mudança que o Vasco, inclusive, já anunciou de boa parte da sua área administrativa para o centro da cidade, está confirmado. Na primeira quinzena de abril, em 2 andares de um prédio na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, vários departamentos estarão indo. Eu hoje tive a informação de que a economia vai ser boa em relação àquilo que acontecia em São Januário. Quero entender que conta é essa, porque em São Januário, quais são as grandes despesas? O Vasco não vai pagar aluguel no centro da cidade, tudo bem, mas vai ter que pagar, por exemplo, IPTU, condomínio. Quem vai pagar essas contas provavelmente é o clube. Em São Januário, essas contas não seriam pagas, mas de qualquer forma, há uma promessa de que esse estudo de uma economia seja divulgado e a gente vai ficar em cima aqui. Mas o certo é que boa parte da área administrativa do clube vai realmente para o centro da cidade agora na primeira quinzena de abril. Em relação a pagamentos, amanhã, 4 meses de salários atrasados. Dezembro, 13º, janeiro e fevereiro. 4 meses. Eu hoje busquei informações sobre grana e a informação que eu tive é a seguinte: que até a semana que vem há uma grande possibilidade que boa parte dos atrasados com os atletas, que são os que estão mais atrasados, semana passada os funcionários tiveram 2 meses de salários pagos, mas ainda há um mês que vence amanhã, no caso, o fevereiro vencido em março, e esse salário seria pago na semana que vem, pelo menos até início de abril. A gente tem uma informação aqui há muito tempo atrás, que o finalzinho do mês de março, início do mês de abril, seriam pontos importantes para quitar toda essa situação. A gente continua na cobrança, mas o certo é o seguinte: amanhã, ó, 4 meses sem grana para os jogadores. Funcionários estão há 1 mês, mas de qualquer maneira não justifica. Tomara que a nova gestão do Vasco, a gestão Jorge Salgado, volto a dizer, que sabia do problema que ia encarar, sabia do tamanho do pepino, possa cumprir com isso. Falou de aporte, falou de grana que já estava separada. Cadê? São 60 dias praticamente de gestão. A gente espera realmente, porque essa questão salarial é uma vergonha no Vasco. E já é uma vergonha há muito tempo. Não dá para o Vasco continuar com esse rótulo, ó, na testa de caloteiro, de que não paga ninguém. A gente espera. Vai dar essa espera pelo menos até o final desse mês. Não dá, é para os jogadores. Ah, não estão jogando bem. Tem que receber. O combinado não é caro. Da mesma forma, os funcionários. E no último bloco, a gente vai falar de uma história linda, maravilhosa, que prova como o torcedor do Vasco, ó, é amor e coração, independente do que seja, independente de divisão, a torcida do Vasco é incomparável. Aguarde até o final desse vídeo e você vai gostar da história. Bom, eu já vou começar com os abraços. Sim, mas antes dos abraços, eu quero pedir à minha querida Mariana Barata, Mari Barata, querida, ela tem um recado para os membros do canal Atenção Vascaínos. Ó, tem gente que tá papando mosca. Se liga aí no recadinho da Mari. Fala Flávio, fala galera do AVNews. Ó, o meu recado é para você que é membro Atenção Vascaínos e Abraço Gigante. E vocês são Felipe Romano, Thiago Pires, Márcia Bart, Thiago Arraes,
Nereu Figueiredo, Gil Júnior, Jadeilson Ferreira, Luiz Boura, Armede Sariedini, Ângelo Bosa, Kaori Lopes, Lucas Brito, Flávio Marcelo e Hugo Batista. Todos vocês precisam entrar no canal aqui na aba Comunidade e preencher o formulário referente ao plano de vocês. Assim, com o preenchimento do formulário, a gente pode adicionar cada um de vocês ao nosso grupo de Telegram, já que esses são os 2 planos que dão acesso a esse grupo exclusivo. Então, ó, por favor, preencham o formulário e tá tudo certo, já já vocês estão no grupo. Muito obrigada, e é isso, recado dado. Se ligou, né? Tem que ir lá na aba Comunidade, preencha o seu cadastro e venha para o nosso grupo de Telegram. Aliás, amanhã tem live com assinantes do canal, tanto no canal Atenção Vascaínos, como no canal AV+. Você também pode participar das nossas lives. Olha aqui, eu tenho vários abraços. Primeiro ao Agamenon, lá da Paraíba, que me passou o nome da mãe dele errado. O nome da mãe dele é Maria Iaci Silva. Olha, um beijão também para a esposa do Agamenon, a Edna. Quero mandar um grande beijo para o Caio Eduardo, lá de Petrópolis. Caio, li seu relato, fiquei extremamente emocionado. Você vai superar todos esses problemas. A cabeça da gente eu sei que é dura, ainda mais com o Vasco nesse momento. E se a gente puder ajudar de alguma forma, ó, tamo junto, parceiro. A gente ama você e ama quem gosta do Vasco tanto quanto você. Tá bom? Tamo junto, meu irmão. Quero mandar também um grande beijo ao meu querido Cláudio Ibrahim Vaz Leal, querido Branco, lateral esquerdo. Nunca jogou no Vasco, mas passa por um problema sério da Covid, está internado no hospital aqui no Rio de Janeiro. Branco é um irmão querido também que eu fiz no futebol. Branco, força, irmão. Você vai sair dessa. Você vai vencer. Você tem muita força, muita saúde, vai vencer com certeza. Figuras como você não podem ir embora tão cedo assim. Você vai ficar aqui com a gente e vai conseguir superar a terrível doença da Covid-19. Vacina sempre. E quero registrar aqui, você vai ver aí um vídeo da Capitania Gigantes de Portugal. Meu querido amigo Maurício Ribeiro, lá de Portugal, um vídeo feito pelo Carlos Júnior, com o auxílio da rapaziada lá, o Arthur, o Roberto, o Cadu, o João Felipe, porque hoje é dia dos pais em Portugal. Você aí de Portugal, papai, ó, um abração aqui do pessoal do canal. Veja só o vídeo que eles prepararam para os papais lá da Capitania Gigantes de Portugal. Toca aí. Pra gente encerrar esse AV News, preste atenção nessa história. É a história do Lucas Francisco de Oliveira, de 41 anos, lá de Poços de Caldas. Olha só o que esse cara fez ontem em Poços de Caldas, enquanto o Vasco jogava. Você vai ouvir o relato dele, vai ver imagens do que ele fez e na volta eu vou contar uma novidade. Solta então a história aí do Lucas. Opa, tudo jóia? Então, meu nome é Lucas Oliveira. Eu moro aqui em Poços, sou nascido e criado aqui em Poços e sou vascaíno doente desde quando eu me conheço por gente. E quando eu fiquei sabendo que ia ter esse jogo aqui em Poços, é uma oportunidade única, né? Eu já tive a oportunidade de ver jogos do Vasco em Varginha, quando o Vasco jogou aqui, mas aqui na nossa cidade era a primeira vez, né? E com todo esse momento que a gente está passando, não ia ter como assistir o jogo no estádio, e aí eu resolvi fazer esse desafio, me propus esse desafio de ir lá no estádio, ficar em volta do estádio, correndo, enquanto o jogo acontecesse. E aí eu fiz as contas, ia dar mais ou menos 20, 21 quilômetros, que é uma meia maratona, né? E no apito inicial eu comecei a correr e acompanhando, tentando acompanhar o jogo pelo celular, escutando o que o pessoal gritava dentro de campo, o apito do juiz, tentando manter, né? E fui correndo, fui acompanhando, o Vasco fez 1 a 0, a turma vibrou, a turma me avisou do resultado, e aí a gente continuou até o final do jogo, né, esperando que o resultado acontecesse.
mas quando a Caldense fez 1-1, eu vi que ia ser mais complicado. Eu falei, não, vou continuar correndo, mesmo que passar dos 21 quilômetros, vou continuar correndo até terminar esse jogo para dar sorte, para dar energia para o time. E graças a Deus a gente saiu com a classificação. Eu completei quase 24 quilômetros, o juiz ainda deu 6 minutos de acréscimo ainda para esticar mais um pouquinho o desafio. E deu mais ou menos 35 voltas em torno do estádio lá. O pessoal começava a zoar comigo, começava a mexer comigo, né? Começaram a me chamar o cara da promessa, né? Mas graças a Deus deu certo e a gente saiu com a classificação e deu para cumprir. Valeu. Eu queria muito que esse vídeo, que esse relato chegasse para os jogadores para mostrar que a nossa torcida no Brasil inteiro está unida, mesmo no momento difícil, mesmo nessa fase complicada que o Vasco está passando. A torcida está unida para fazer o time reerguer. E a gente faz qualquer sacrifício pelo time em nome do Vasco. Se esse vídeo puder chegar para os jogadores, puder passar uma força, passar uma energia. Queria muito também ganhar uma lembrança do Leandro Castan, que é um cara que eu admiro muito, é um capitão, um zagueiro. Eu também gosto de jogar meu futebolzinho e jogo na zaga, então me inspiro muito nele. Então, se puder chegar para ele, vai ser legal. Valeu, abraço, turma. Vocês viram o que é o amor. O cara correu 24 quilômetros em torno do estádio Ronaldão enquanto o Vasco jogava. Ouvindo de tudo, ansioso, com o celular acompanhando o jogo. Isso não é um amor? E olha, eu tenho uma informação. Eu entrei em contato com o Matheus Braga, empresário de Leandro Castan, fiz questão de mandar o telefone, de mandar o vídeo, esse vídeo que você viu. Matheus ficou muito feliz e já está em contato com o Leandro Castan, que vai mandar um vídeo, se já não mandou, e vai mandar uma camisa, pegou o endereço, vai mandar uma camisa autografada para o querido Lucas Francisco, que ficou muito feliz e emocionado e me mandou uma mensagem. Poxa, cara, o que você precisar aqui, por favor. E eu disse a ele, Lucas, eu só preciso de uma coisa. Continue gostando, amando e defendendo o Vasco. Nós somos os verdadeiros guerreiros. Nós é que temos que defender o nosso clube. E defender com amor, defender com paixão. É o que nós precisamos. Mais e mais torcedores como você. Parabéns ao capitão Leandro Castan, muito obrigado ao Matheus Braga e muito obrigado a você, Lucas, que fecha o Avenida de hoje com essa linda prova de amor, esse lindo depoimento e essa linda atitude. Parabéns, parabéns à imensa torcida vascaína ligada em todo mundo. Grande abraço, amanhã tem Boletim AV, tem também a nossa live na parte da tarde, eu estarei numa live à noite, no AV+. E domingo, bola rolando às 6 da tarde, 5h15, JP, 17h15, não erra a hora não, hein? Vaguinho também não, tá muito antecipado. A gente vai ter Vasco da Gama e Botafogo no nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês e ó, se liguem aqui ó, camisa do Juninho, camisa do Bruno Guimarães, para 50 mil no AV+, tá pertinho, 150 mil no Atenção Vascaínos, pertinho, e aquela preta ali é a camisa Tormenta, que alguém vai ganhar no domingo, daqueles que mandaram o aplicativo da 1xBet com o valor, o print é só mandar vascaínosatencão@gmail.com e você pode concorrer. Grande abraço, tchau turma! Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!